Salmos, capítulo 125. Salmos, capítulo 125. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal. Ó Senhor Deus, sê bondoso para aqueles que são bons, para os que obedecem os teus mandamentos. Porém, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Amém? Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor, conforme diz esse salmo, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Amém. Jesus é o motivo da nossa alegria. E alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos louvar e cantar. Fico feliz em vir na casa do Senhor.
vir em tua casa, erguer minhas vozes e cantar. aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, Erguer minha voz e cantar. aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, Erguer minhas mãos e adorar. bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Amém. Senhor Deus, muito obrigada, Deus, porque estamos aqui para louvar e adorar o teu nome. Muito obrigada, porque sabemos que o Senhor está aqui conosco, Pai. Fique à vontade no nosso meio, fale a cada um de nós de maneira especial, Pai. Abra os nossos corações, as nossas mentes, para entendermos a mensagem que o Senhor reservou para nós nesse dia de hoje. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Vamos dividir as classes. A palavra está com o professor da classe de adulto e retornaremos às 9h30. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus para mais uma escola bíblica dominical e nós estamos estudando a revista Práticas Bíblicas, o tema a Prática dos Dons. Nós estamos na lição de número 7. Se tiver algum irmão que não tiver pegado a revista ainda, pode sinalizar aí. O irmão que está à porta entrega. Essa lição tem o título Temperamento Colérico. Temperamento colérico, baseado lá em Gálatas 5, de 22 a 26. Eu vou pedir um irmão aí para ler para a gente, Gálatas 5, de 22 até o 26. Amém? Gálatas 5, 22 a 26. Gálatas 5, 22 a 26. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo
Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Oremos. Pai Santo, Deus bendito, em nome de Jesus, neste momento chegamos até a Tua presença em oração para agradecer ao Senhor todas as coisas que temos recebido de Ti. Agradecemos pela Escola Bíblica Dominical, um local, um momento em que temos a oportunidade de aprofundar um pouco mais na Tua Palavra. Pedimos o revestimento do Senhor sobre as nossas vidas, Senhor, para que possamos a cada dia estar nos melhorando na Tua presença, para que o nosso comportamento possa trazer vidas até o Teu reino, para que possamos representar Jesus aqui no meio em que vivemos. Sustenta-nos em tudo, dá neste momento a unção do Espírito Santo para a compreensão da Tua Palavra. Me abençoe neste momento, Senhor, diante das dificuldades. Que o Senhor esteja abençoando Senhor, mesmo. me abençoe. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Em primeiro lugar, peço aos irmãos aí desculpa. Vamos continuar. Dentro do tema prática do amor, que era para ter sido estudado na lição passada, e não foi, a gente deve entender que a prática dos dons tem que vir antecipada pela prática do amor. Porque se a gente for praticar os dons sem praticar anteriormente o amor, a gente vai começar a escolher onde e quando e para quem aplicar o dom. Então é muito necessário que o amor, a prática do amor, seja vivido antes nas nossas vidas, antes de praticarmos os dons. E por que isso? Porque segundo Romanos 12, de 14 a 21, alguém pode ler para a gente aí? Lá está escrito que nós devemos servir até os nossos inimigos. Então, se nós devemos servir até os nossos inimigos, isso só é praticado a partir do momento em que a gente conseguir praticar o amor antes da prática dos dons. O que fala lá em Romanos 12, de 14 a 21? Gostaria que alguém contribuísse para a gente aí. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fiquem pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vençam vocês, mas vençam o mal com o bem. E aí o apóstolo Paulo, ele está escrevendo para quem? Para cristãos. É muito importante a gente entender isso, porque muitas vezes a gente lê isso aí e acha que ele está escrevendo para alguém de fora, ele está escrevendo para os de dentro.
E, infelizmente, levado pelo conceito do temperamento, alguns, querendo se justificar, chegam a dizer: eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. E a gente pode até completar: vai para o inferno assim. Porque o temperamento humano, carnal, ele é levado pelo que a lição vem explicando, e colocando alguns como colérico, outros como sanguinário, outros como fleumático, baseado no comportamento que flui mais alto, que fala mais alto de cada um. E, infelizmente, no meio do povo de Deus, existe pessoas, e não são poucas, que fazem questão de ser ruim, fazem questão de dizer que não tem sangue de barata, fazem questão de dizer que sou crente, mas não sou tolo, contrariando os ensinamentos de Cristo, quando coloca que nós somos o sal e a luz do mundo. Então, se a gente é considerado luz, significa, pelo que nós já aprendemos aqui, que nós somos aquelas pessoas que vai levar o conhecimento até as pessoas, o conhecimento de Cristo, o conhecimento do Evangelho. E se nós somos sal, nós vamos levar o tempero. E a ideia é que a palavra de Deus lá em Mateus 5,13, o próprio Jesus falou que nós somos o sal da terra, e quando esse sal se torna insípido, quando esse sal se torna sem valor, sem tempero, né? Ele vai ser lançado e pisado pelos homens. E isso acontece quando um cristão, que se diz cristão, que no seu relacionamento dia a dia, ele não se comporta como o cristão, ele passa a ser zombado, pisado, e a mensagem de Cristo passa a ser zombada por causa da vida daquele cristão. E, assim como a luz é o conhecimento, o sal está o sal, no caso, aí no sentido de tempero, ou de fazer diferença, o sal está relacionado ou diz respeito ao relacionamento entre pessoas. E nos relacionamentos é comum que haja atrito, é necessário que haja atrito. Os atritos são naturais, o pensamento divergente é natural. Então, quando a gente vai falar de temperamento, a gente vai falar de relacionamento entre pessoas. E esses conceitos que foram colocados aí, tem um conceito um pouco pesado, né? Se você chegar para alguém e falar assim, ó, seu temperamento é colérico, aí você pensa em quê? Ele me chamou de quê? Raivoso, bravo, atrevido, enfurecido. Mas o conceito diz respeito realmente à palavra a palavra literal. Porque aquela pessoa deixa transparecer no seu dia a dia um comportamento raivoso, um comportamento que você tem que saber de que lado chega, né? No meio rural é muito comum você usar esse palavreado, porque quando a pessoa vai montar lá no cavalo, né, tem o lado certo. Aí você tem que saber de que lado você chega de fulano, que se não chegar de jeito, a patada é certa. Mas esse comportamento, ele não poderia fazer parte do povo de Deus. O que tem que ficar claro aí, que o temperamento colérico, ele é um temperamento que vai evidenciar o seu modo de portar, mas que há necessidade de mudança de vida, porque a palavra de Deus prega que a pessoa tem que vir para o reino do jeito que está, mas há necessidade de mudar esse comportamento. E a lição, acho que deixou muito claro para a gente aí, quando coloca aqui os pontos fortes e os pontos fracos.
Para quem trabalha com pessoas, gestão de pessoas, essa questão de trabalhar pontos fortes e pontos fracos já é usado e muito nas empresas, porque nunca uma empresa, Jaelson já trabalhou com gente, sabe disso, nunca uma empresa vai conseguir um colaborador, antigamente chamava de empregado, né, que vai sanar, vai ser só pontos fortes. Ele vai ter os pontos fortes e vai ter os pontos fracos. Silas Leite usa falar que até no casamento é assim, né? A pessoa casa com outro, achando que só vai ter as maravilhas. Depois ele vai ver que tem os pontos fracos. E só vai conhecer o outro depois que comer um saco de sal de 50 quilos junto. É palavras dele. É muito sal. E isso é relacionado assim, que esse relacionamento do dia a dia, melhor dizendo, ele vai aflorando a partir do contato do dia a dia, quem realmente a pessoa é, ou quem realmente ela está sendo, né, a partir do dia a dia. Então, dentro das características do colérico, o comentarista colocou aí para a gente que os pontos fortes de alguém que é colérico, ele é audacioso, ele é uma pessoa ousada, ele é uma pessoa eficaz, geralmente são pessoas decididas, né, desembaraçadas, firmes, arrojadas, pessoas independentes, pessoas que não deixam influenciar, têm opinião própria, né? Geralmente são líderes, são orientadoras, são otimistas, são práticas, são peritos, são rigorosos, são energéticos, né? Corajosos, determinados, têm muita força de vontade, é convicto, é produtivo, é seguro. Menino, só tem coisa boa. Realmente, quando você fala a palavra colérico aí, não tem nada a ver com isso aqui. Cidadão é raivoso? Não, mas usou-se o nome de referência dentro dos pontos fracos. Porque, na verdade, você tem que trabalhar para poder evidenciar os pontos fortes e trabalhar para poder abafar os pontos fracos. Da mesma forma que quem faz gestão de pessoas trabalha dessa forma, cada um tem que fazer consigo mesmo. Tem que trabalhar para poder fazer com que os seus pontos fortes sejam utilizados em proveito comum, dentro dessa conotação da prática dos dons, dentro do tema do ano, né, que é servir. Quer dizer, nós estamos aqui para servir. A pessoa tem que potencializar isso aí, e aquilo que é ponto fraco, que realmente não vai ser utilizado para ajudar a igreja, para trazer pessoas para o reino, para o meio, você tem que trabalhar para abafar. E aí ele coloca como ponto fraco que o colérico, ele geralmente é atrevido. Atrevido ele não mede palavras para falar, né? Ele é orgulhoso, ele é impaciente, é ansioso, ele é insensível, ele é intolerante, ele é irritado, né? Prepotente, escarnecedor, zombeteiro, vaidoso, cruel, rancoroso, sem consideração. Como é que pode uma pessoa ao mesmo tempo carregar pontos fortes e pode carregar pontos fracos? Geralmente ele não consegue carregar todos os pontos fortes e carregar todos os pontos fracos, mas evidencia-se na sua vida pontos fortes, consideráveis, e evidencia também pontos fracos, consideráveis, que devem ser trabalhados. A grande vantagem que o crente tem é que ele tem ao seu lado o Espírito Santo, que vai trabalhar na sua vida, que vai fazer você, muitas vezes, no linguajar popular, engolir sapo, engolir seco, para poder não dar uma resposta à altura, no momento incorreto, e só pelo revestimento do Espírito Santo que isso vai acontecer. Porque quando você pega o colérico, na época da lei, o que o colérico fazia? Olho por olho, dente por dente. Na época da graça, o que o colérico faz?
O que está lá em Mateus 5,39, que foi o próprio Jesus que falou, né? Eu, porém, vos digo, se bater na face, não ofereça resistência, né? Não sai esbofeteando e dando troco. Como é que a pessoa consegue fazer isso se não for pelo Espírito? A reação humana é aquela, eu recebi um, eu vou devolver 2, com juros e correção monetária. Agora, no meio do povo, no meio da sociedade, melhor dizendo, existe muita gente com perfil colérico. Existe muita gente aí que ainda pensa que se pegar o menino lá, o adulto lá roubando, se cortar a mão dele, resolve o problema. Tem gente que tem esse pensamento. Roubou lá, vou cortar o dedo dele, que aí ele, toda vez que ele vê o dedo, ele vai lembrar. Esse é o pensamento do colérico. Agora, o que não pode ter são pessoas coléricas com posições coléricas negativas dentro do povo de Deus. Isso tem que ser trabalhado, infelizmente tem que ser trabalhado. Mas acontece, a gente percebe isso aí. Agora, o desafio, os irmãos querendo participar, pode participar, viu? A forma que começou aí não foi das mais legais, eu peço desculpa mais uma vez. Mas o desafio é, irmão Fábio está querendo falar, depois eu coloco o desafio. Ô Juninho, o que é importante a gente se atentar é o seguinte, que isso são características comportamentais. Todo ser humano, se você fizer um teste na internet, você tem vários testes para fazer, uma série de questões são perguntadas e baseado nas respostas, o software lá, ele te indica qual que é o seu temperamento predominante. A pessoa nunca vai ser 100% um temperamento só. É uma mistura dos 4. Mas tem um que é predominante. E aí, baseado nesse temperamento predominante, você tem essas características. E todo ser humano é assim, o crente e o não crente tem essas características. Vocês estudaram aqui os dons, que são as ferramentas que Deus capacita aqueles que são salvos, e essas ferramentas elas vão ser utilizadas com a interface do temperamento da pessoa. O que é importante a gente ter em mente? É que cada tipo de temperamento é melhor usado numa determinada especificidade. Então, quando uma empresa vai fazer uma seleção, se ele quer selecionar alguém para ser um desenvolvedor, que é uma pessoa que vai sentar e vai ficar escrevendo código, essa pessoa não vai lidar com o público. É uma pessoa que vai fazer um trabalho interno. Então, provavelmente, o temperamento mais adequado para esse tipo de ofício é a pessoa ser melancólica ou fleumática, que ela não gosta muito de ter interação com outra pessoa. Já para vendedor, por exemplo, qual que é o temperamento mais adequado, vamos dizer assim, que garante maior facilidade? É o de sanguíneo. Porque o sanguíneo é aquela pessoa que gosta de... Ela é impulsiva, ela gosta de conversar, é aquela pessoa na festa que quer ser o centro das atenções. Então, cada tipo de temperamento vai te dar especificidades que vai poder tornar você mais adequado para uma determinada atividade ou menos adequado para outra. Então, um exemplo prático, por exemplo, você tem 2 crianças, 2 filhos. Aí um dia você resolve ir com um deles lá na padaria. Aí lá na padaria você vai comprar seu pão, etc. e tal, na hora que você vai pagar no caixa, se o seu filho que está lá do lado de você for sanguíneo, e ele vê uma barra de chocolate, ele vai te pedir, pai, me dá um chocolate. E aí você fala, não tem dinheiro não, estou com pressa total. Se ele for sanguíneo, ele é aquele que vai deitar no chão, vai fazer aquela birra, aquele estardalhaço, e todo mundo, ela vai querer ser o centro das atenções, porque ela recebeu um não do chocolate. Esse é o sanguíneo. Agora, se você leva um filho, e o filho é colérico, como é o caso do exemplo de hoje, e ele te pede um chocolate, e você fala não, ele vai virar para você e falar assim, ô pai, mas a gente veio aqui semana passada, e você falou comigo que ia comprar depois. E agora eu estou te pedindo, o senhor não quer me dar. Aí você responde para ele, não, meu filho, mas agora eu não quero não. Aí ele vai tentar contra-argumentar, não, pai, mas você falou, e quando você... Aí sim, só para mostrar a vocês que existem características distintas entre um e outro. O importante é a pessoa saber, como você bem disse, como é que você potencializa essas características
para que você se dê bem nos seus relacionamentos interpessoais. Que todo mundo tem. O negócio é como você vai usar aquilo ali e você vai, com a ajuda de Deus, né, potencializar os seus pontos fortes para que você consiga se dar bem na empreitada aqui durante a vida, entendeu? É isso. Justamente. E o desafio maior é que essas lições elas foram escritas para cristãos. Então, de que forma que eu moldo o meu temperamento, colocando como referência Cristo? Acho que é muito importante utilizar aquela velha pergunta, né? Se Cristo estivesse no meu lugar, de que forma que ele portaria? Porque nós vivemos numa sociedade em que o direito tem falado mais alto e as pessoas que vivem do direito têm ganhado dinheiro com isso. Porque aquela máxima antiga de um mau acordo é melhor do que uma boa demanda tem sido deixado de lado. E, baseado no que Cristo quer para a gente, que Cristo deixou para a gente, o desafio é como que o fleumático, o colérico, melhor dizendo, ele pode ser um líder e não ser orgulhoso. Você tem o potencial de ser líder, mas ele tem um fracasso de ser líder e se tornar orgulhoso. Como que ele pode ser rigoroso e não ser cruel? O que é que fala lá em Eclesiastes 7:16? Não sejais demasiadamente justos, porque destruirias a si mesmo. Então, tem muita gente que vai querendo olhar lá o cisco no olho do outro e com a trave de todo tamanho no seu. Então, a partir do momento que ele vai querer ser justo demais, ele teria que julgar a si mesmo primeiro. Então, da mesma forma que tem aqueles muito relaxados no reino, existe aquele que quer ser muito rigoroso no reino, e vai fazer com que aconteça isso. Agora, eu posso ser rigoroso, mas eu posso ser movido pela graça. E aí, movido pela graça, dá-se a segunda chance. Né? Como que eu posso ser convicto e não ser autossuficiente? Não, eu tenho convicção da minha opinião e saio atropelando todo mundo, sendo que lá em Provérbios 11:14 fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Então existe uma palavrinha muito usada ultimamente, principalmente por mim, que tem atrapalhado muitas organizações por aí, chamada vaidade. Porque o convicto, ele na sua vaidade, ele não ouve a expressão do outro, ele não aceita a expressão do outro. E isso tem feito com que atrapalhe as instituições e pode atrapalhar principalmente o crescimento do reino. E lá no versículo 26, acho que a irmã que leu aí, repete para a gente aí o Gálatas 5:26, ele dá um fechamento aí após falar do fruto do Espírito, que está relacionado ao comportamento. Não pode, melhor dizendo, uma pessoa que se diz cristão, começar a demonstrar aí só os frutos da carne. Não, tem que ser fruto do Espírito, uma vez renovados. Mas o versículo 26 fala um negócio interessante aí, lê para nós aí, Cléo. Não sejais cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Alguém tem uma outra versão? Espera aí, tem que ir o microfone, por favor. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, o texto aí vem falando dos frutos do Espírito e fecha com essa questão da pessoa não se tornar orgulhosa, né? Não demonstrar autossuficiente. E isso aí vai fazer parte, como o irmão fala e colocou, do dia a dia, né? Do comportamento em si. Então, essas ferramentas de seleção que as empresas utilizam, né? O RH utiliza,
vai encaixar a pessoa dentro do perfil que a empresa precisa que ele trabalhe. Mas dentro do reino, não. Dentro do reino, você pode ter qualquer comportamento, tem que passar a ter o comportamento de Cristo. Estão entendendo isso aí, gente? Aí que está a mudança. Eu não posso pegar o meu comportamento agressivo e trazer ele para o reino. Tem hora que eu coço a língua, mas é melhor eu segurar e ter uma outra oportunidade de abordar isso. Porque eu estou visando é o crescimento do reino. O crescimento do reino é que vem em primeiro lugar. E aí, dentro do pensamento do colérico aí, melhor dizendo, como exemplo aí, eles colocaram o apóstolo Paulo. Se vocês observar, eles colocaram um exemplo de alguém muito importante aí para a gente, biblicamente falando, exemplo de colérico, exemplo de sanguíneo, exemplo de fleumático e assim por diante. No caso de colérico, colocou Paulo. Colocou que Paulo, como colérico, é exemplo de como o Espírito Santo transforma a vida daquele que se rende a Cristo e busca viver a vida em obediência a Deus. Irmão Silas. O Gálatas 5, verso 24, diz: e os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e seus desejos. Quando Jesus disse que quem quisesse seguir a Ele tinha que tomar a cruz e seguir, porque todo dia a gente vai ter que crucificar alguma coisa que não condiz com seguir a Cristo. Então é nós que temos que tomar atitude de mudança. E nós temos condição de desenvolver, fazer um desenvolvimento atitudinal, de maneira que nunca vamos aborrecer com nada. Né? Se a pessoa está te irritando, o problema é dele, ele é que vai ficar com a bagagem lá dele de irritação. Mas eu não vou levar nada para casa, aborrecimento para casa. Quando Jesus ensinou nós perdoar, é para nosso bem. Deus nos abençoe. Isso aí também evidencia a questão que não é no automático, né? Converteu, virou a chavinha, né? Não é assim. Então, há essa necessidade desse trabalho contínuo, né? E o exemplo maior que a gente tem é Jesus. Irmã Gracilene. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9 ao 10. Ele, porém, me respondeu: para você basta a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Portanto, com muito gosto, prefiro gabar-me de minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. E por isso que eu me alegro nas fraquezas, humilhações, necessidades, perseguições, angústias, por causa de Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo é um exemplo clássico, né, desse temperamento, desse comportamento que a gente está estudando. Ele em todas as vezes que ele citava ele não se glorificava, né? Ele sempre se diminuía, para que Cristo crescesse, para que sempre que Cristo fosse o alvo. E às vezes a gente faz o contrário, né? Às vezes a gente quer trazer a glória para a gente. E Paulo, ele deixa bem claro que é nas fraquezas, é nos momentos de adversidades, é nos momentos de dificuldades, é que a gente vai entender
a grandeza de Deus, o esplendor de Deus nas nossas vidas. Isso aí já é pelo revestimento do Espírito. Mas é muito importante, eu volto a dizer, no dia a dia é necessário que o crente com temperamento colérico, ele vigie para que ele seja a mente de Cristo aqui. Ele tem que vigiar, para que haja essa transformação. Vou dar um exemplo. Nós vivemos numa sociedade capitalista. O que tem de gente que se diz cristão, que tem prazer de passar o outro para trás no negócio? Sendo que o conceito tinha que ser o contrário. Se alguém tiver que levar prejuízo, que seja eu. Não, tem que fazer. Então, esse comportamento que Cristo deixou para nos moldar, ele vai sendo desgastado por uma pregação de um modo de viver que a sociedade coloca de forma diferente, que o capitalismo coloca. E aí, quando coloca Paulo aqui como modelo, não precisaria de modelo melhor, porque ele, na condição de colérico, ele era cruel. O que Paulo fazia? Lá em Atos 9, de 1 a 2, fala que ele, na condição de colérico, ele era líder, lá na situação anterior, e ele recebia as cartas, no sentido de receber as autorizações, para poder ir até onde ele sabia, ou ele ouvia dizer, que havia cristãos reunidos, e lá o que ele fazia com esse povo? Ele mandava matar, ele matava. Inclusive, quando mataram um certo sujeito, Estevão, falou que foram depositados lá as vestimentas aos pés de um certo cidadão chamado Saulo. Da mesma forma, ele, como colérico, ele tinha determinação, agora já no sentido positivo, né? E foi o maior plantador de igrejas que a Bíblia relata. A mesma determinação que ele tinha para poder perseguir, de acabar com o povo, uma vez convertido, com o povo de Deus, uma vez convertido, ele passa a ser uma pessoa determinada de fazer levantar igrejas para poder propagar o reino de Deus. Da mesma forma que tem lá a determinação positiva, ele, antes de convertido, ele era intolerante. Depois de convertido, ele ainda teve posições de intolerância, quando ele e Barnabé se separaram por causa de uma questão de um companheiro lá de viagem chamado João Marcos. Então, não chegou às vias de fato, mas chegou-se a ter uma discussão em que dois missionários se separaram, porque Paulo falou, se João Marcos for, eu não vou não. Você vai com ele, eu vou sozinho. Demonstrando que ele mesmo já convertido, deixou aflorar uma intolerância que talvez não teria necessidade, e que lá no futuro, depois o texto fala lá dele achar que João Marcos era muito importante, e poderia fazer parte. Então, é só para entender que pode ser que no momento aflora aquele problema, mas que num segundo momento você pode ter a humildade suficiente de até mesmo pedir desculpa, voltar atrás e reverter esse posicionamento. Irmão Farley. Ô Juninho, esse exemplo aí eu acho que serve para todos nós, sim, porque eles tiveram uma divergência teológica, sim, né? Paulo e João Marcos. E como que eles resolveram essa divergência? Cada um seguiu o seu caminho. Então, assim é na vida da gente. A gente não necessariamente tem que concordar com todo mundo em relação aos outros. Então, nesse caso especificamente, o João Marcos continuou sendo útil para o evangelho em uma outra posição, e Paulo continuou sendo útil para o evangelho em outra posição. É por isso que tem esse monte de igreja aqui espalhada na face da terra. Justamente. Você divergiu, não precisa de ficar ali como aquele ferrinho de dentista, querendo minar o ministério do outro. Pô, procura outra igreja para você que está... Vai ter um lugar que atende o gosto de cada um. Com aquilo que você pensa, e segue o evangelho lá com gratidão no coração, entendeu? Desde que o Cristo não deixa de ser o centro, né? Porque senão daí a pouco vai ter uma religião que te atenda o seu ego. Não, Cristo tem que ser o centro. Irmã Cleo.
E isso aí, no comportamento que a gente está estudando, é uma coisa legal, porque o colérico, ele irrita fácil, ele fala, né, na explosão, mas ele também tem uma facilidade de voltar atrás, como Paulo fez com esse João Marcos aí, né? Ele voltou, ele pediu que a pessoa fosse com ele na viagem, que ele seria importante. O colérico tem essa facilidade também, né, ele vai naquela explosão, mas depois pensa e fala assim, não, eu estava errado mesmo, deixa eu ir lá pedir desculpa. Aí é como diz meus alunos, que a gente faz pedir desculpa, né? Vai lá pedir desculpa ao seu colega que você fez isso. Aí o outro vai lá e pede desculpa, mas o que foi atacado fala assim, pedir desculpa é muito fácil, né, tia? Porque já tem aquele comportamento que guarda mágoa, né? Guarda mágoa, fica com raiva para sempre, não conversa mais, enfim. Então, o que é legal em cada comportamento, pelo que a gente pôde observar aí nessa lição e nas outras que virão, que as partes boas do comportamento é bem maior do que a parte ruim, né? E quando a gente converte, como nós temos falado aqui desde a semana passada, o que tem que aflorar em nós são os frutos do Espírito, mais do que o nosso comportamento. Não é que a pessoa seja besta, você é besta demais, você não responde, você não fala, né? Mas a gente tem resposta, como você já falou. Nós temos resposta na ponta da língua para tudo. Só que a gente dá uma paradinha e pensa que não é aquele momento. Então, mais do que isso, nos nossos comportamentos, de um modo geral, são os frutos do Espírito em nós, todo dia. Justamente. E aí é interessante também ressaltar, Cléo, que tem muita gente que não é evangélico, que acha que pela boa ação vai ter algum acesso ao céu, né? São pessoas bondosas. Mas, por outro lado, existe muito cristão que acha que a boa ação não vai levar para o céu, que ele acha que pode ter um comportamento egoísta. E isso é problema. E na sociedade em geral é normal, é natural ganhar queijo quem tem queijo. Quem tem vaca. O cara tem vaca que ganha queijo. Mas o comportamento nosso tem que ser ao contrário. A ação social nossa tem que ser ao contrário. Você vai ter que ajudar quem precisa. Ah, mas ele pisou no meu calo semana passada. Mas ele está precisando. Ele é o seu próximo. Então o desafio é tão grande que é só pela graça mesmo. Se for olhar pelo merecimento, você lida com poucas pessoas nesse mundo. Só pela graça, e temos que lembrar que o queijo aí, lembrar que a vaca não dá leite não, né? Tem que ir lá e tirar o leite. Lembrando aqui que essa é a divergência que teve entre Barnabé, Paulo e João Marcos. O João Marcos aí é o Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. E Paulo escreveu vários. E grande parte da teologia dos teólogos, aliás, vai nomear ou perceber Barnabé como autor de Hebreus. Não há uma formalidade, uma formalização nisso, mas uma tendência de que seja assim. Então, são pessoas de liderança. E digo eu assim, os três coléricos, o troço não tinha que desandar mesmo. Em um determinado momento tinha que desandar. O importante não é o que desandou naquele momento, é o que andou depois. E andou onde? Dentro dos princípios evangélicos de Cristo. Todos eles. Inclusive, todos eles produzindo o fruto do Espírito Santo. Lembrando sempre que essa expressão é singular. Deixa eu pegar a palavra aqui que fugiu. As obras da carne é plural. As obras da carne é plural. O fruto do Espírito Santo é singular. Os 9 são obrigatoriamente presentes na vida do cristão, quer seja ele colérico, fleumático, sanguíneo ou melancólico. Ele tem, não é deve, ele tem que produzir o fruto do Espírito Santo. Os 9, as 9 gomos desse fruto, o cristão deve produzir. Deve não, tem que produzir. Se ele não está produzindo ele não está produzindo o fruto.
produzindo qualquer outra coisa, mas não está produzindo o fruto do Espírito Santo. Amém. Então, na condição de colérico, Paulo também era autossuficiente. Aí dá o exemplo que ele se autossustentava, né? Mesmo sabendo que as igrejas tinham que sustentar os missionários, fazer questão de viver como construtor de tendas para autossustentar. Fala também que são práticos, né? A praticidade dele é demonstrada nas cartas, que eram objetivas, tratando de problemas pontuais, com conselhos pontuais, na medida certa, com destino certo, né? Então, não fazia rodeios. Pode falar. Só um detalhe. Primeiro, está transmitindo? Ah, está gravando, muito bem. Ok. Esse autossuficiência aí, você percebeu que ele está no lugar do fraco? É um ponto fraco? Sim. E ele pode ser usado a favor. A favor. Interessante isso, né? Mas a pessoa tem condição financeira, não precisa de... E a autossuficiência não é a autossuficiência da pessoa ser dono de si. Sim. Ele é autossuficiente financeiramente. Financeiramente nesse sentido aí. Muito bem colocado. São bons comunicadores, né? Aí fala que os discursos dos coléricos são discursos longos. O pessoal cochila, mas a maioria está prestando atenção. Deu até o exemplo aí do jovem Eutico, que caiu lá e morreu, né? Caiu da janela. O que ele estava fazendo na janela que eu não sei. Irmão, fale. Ô Juninho, só deixar claro o seguinte, aquela questão que Cléo falou do colérico pedir perdão, ele só pede perdão se ele passar por cima do orgulho dele, entendeu? Porque, em geral, ele é teimoso e orgulhoso. Para chegar a pedir perdão, meu amigo, o Espírito Santo teve que fazer uma obra muito grande na vida do colérico, entendeu? O sanguíneo que é impulsivo, ele faz as coisas sem pensar e depois pede perdão, como é o caso lá de Pedro, que deve ser o exemplo. Pede fácil também. Né? Que é o caso de Pedro. Mas o colérico, para pedir perdão, meu amigo, o Espírito Dá Santo tem que agir alguns... Aí fala também que ele era assertivo, né? O colérico não foge de uma disputa, são bem assertivos, defende sua opinião, como fez Paulo com Pedro. Aqui dá aquele exemplo em que Pedro, de certa forma, queria que os gentios, para seguir a Cristo, teria que se tornar judeus. Mas ele, acho que está lá no versículo do 11 a 14, né? Lá fala, se tu, como judeu vive como gentio, como obrigas os gentios a viverem como judeus? Mostrando que a etnia, a forma de viver aí é o que menos importa. O mais importante é como proceder, a forma de proceder após a conversão. Não vamos querer que os índios convertidos vivam como nós? Não, eles vão proceder de uma maneira diferente dentro da sua etnia. Ter visão positiva da vida é uma coisa muito importante aí do colérico. A palavra é feia, mas tem muito ponto positivo aí, né? São aqueles que, o irmão Jamil já pregou sobre isso, né? Quando você coloca um copo na mesa lá com metade de água, os coléricos vão olhar e vão falar, esse copo está meio cheio de água. Vai ter o fleumático, talvez, né? Vai falar, esse copo aqui está meio vazio. Quer dizer, o otimismo, né? Então, tá mais fácil aproveitar o que tem nele do que tirar o restante que tem, porque é muito pouco. E como a gente convive com isso diariamente, né? Tem hora que é melhor você trabalhar sozinho do que arranjar um companheiro pessimista, um sozinho que aí dentro do que a gente consegue. Mas o corpo de Cristo é formado de pessoas com essas situações. Agora, nós não podemos mudar o companheiro, mas cada um pode se analisar e está moldando a sua vida. Também fala que são focados, né? E ele coloca, sendo uma pessoa focada, não se deixa desviar dos objetivos, se dirige por metas e tarefa, como vemos lá em Filipenses. Contudo, se não tomar os devidos cuidados em virtude de seus objetivos, podem passar por cima dos outros. E isso aí é perigoso, porque como ele é ambicioso, e ele definiu uma meta, para ele puxar o tapete do companheiro para poder pegar a vaga do outro, é daqui para ali. Então tem que ser trabalhado.
mas são trabalhadores, né? São tarefeiros, são pessoas que chamam para si a responsabilidade, que pega o que lhe couber e desempenha isso aí. O grande problema que o comentarista coloca aí é a questão da vaidade. O que podemos fazer para evitar a contaminação pelo vírus da vaidade e da autossuficiência, no sentido aqui não financeiro? Talvez o que está escrito lá em Filipenses 2:3, outras referências que poderiam ser utilizadas, né? De não ter essa alimentação dessa vaidade. Irmão, fala. Para resolver isso é muito fácil, é só Deus colocar um espinho na carne da pessoa, que ela cai em si, entendeu? Porque aí a vaidade não vai aflorar, porque o momento que ele começar, vai descer, o espinho vai, o ponto fraco, né? A sua fragilidade vai mostrar que você ainda é humano, que você não é perfeito, que o outro que você está cobrando que seja perfeito também tem virtudes, mas que também tem defeito, que você também não tem só virtudes. O que o irmão Farley colocou, eu penso que seja isso. O colérico e a liderança. Aqui fala que, deu a entender, que no colérico a liderança é quase que espontânea. Ele começa a lidar ali com um grupo de pessoas, daí a pouco a palavra final é dele. E aí deu o espaço que ele foi acolhido por Barnabé, daí a pouco ele era o líder da obra missionária. Da mesma forma, quando estava lá na tempestade, né, que ia acontecer, ele pediu a palavra e deu orientação que ia acontecer a tempestade. Ele está num grupo de pessoas tomando a decisão, ele tem uma experiência, fala, se for por esse caminho, pode dar mal, porque eu já tenho essa experiência. Ele põe o seu ponto de vista. Já em outra condição, deixa eles andar aí, que a hora que o barco afundar, eles vão ver. Quer ver o barco afundar. Tanta gente que existe dessa forma, gente, que quer ver o negócio desandar para poder depois falar que ele já tinha pensado nisso. Então, o colérico, se bem trabalhar os pontos negativos, é vitória para o reino de Deus. O colérico e a atuação do Espírito Santo, de certa forma, nós já pincelamos aí, fala muito aí da questão do apóstolo Paulo após a sua conversão, né? A conversão é o reconhecimento da miséria pessoal, é a pessoa entender que sem Deus ele não é nada, sem Deus ele não pode nada, e que aí após esse encontro com Cristo, o seu temperamento passa a ser moldado, começa a ser moldado, porque não é espontâneo, né? Não é imediato, melhor dizendo, ele passa a ser um processo, vai ser moldado pelo Espírito, e aí o fruto do Espírito, como o irmão Jamildo colocou, começa a aparecer. O esquisito nisso tudo é se não aparecer. Se não começar a aparecer, tem que botar a barba de molho aí, né, identificar o que está errado. Mas o Espírito vai estar lá sempre cutucando. E aí a pessoa colérica começa a trabalhar a bondade, a gentileza, começa a trabalhar de forma mais humilde, não deixa o rancor falar mais alto, ele não aceita que ele seja engrandecido. Deu até o exemplo lá da cura do coxo, né? Quando eles curaram a pessoa que era coxa, eles queriam adorá-lo, botaram o nome, né? Começaram a adorá-lo, eles tiveram que tomar um posicionamento contrário e dissuadir ali com o povo e deixar bem claro que eles não eram deuses, que eles eram pessoas comuns, mas apenas revestidos por Deus. Então esse é o posicionamento do colérico convertido. A glória não deixou de ser dele e passou a ser de Deus. Considerações finais. Alguém gostaria de fazer alguma complementação antes? Considerações finais. Paulo, após seu encontro transformador com Cristo, a caminho de Damasco, entrega-se incondicionalmente, tornando-se um servo fiel ao Senhor, tendo seu temperamento constantemente burilado e aprimorado pelo Espírito Santo. Da mesma forma, Deus não muda o seu temperamento, mas o ajuda a lidar com as suas potencialidades
e com as suas fragilidades. Isso não ocorre como um passe de mágica, mas é o resultado de esforço, dedicação e disciplina. À medida que o Espírito Santo for pleno em sua vida, será capaz de utilizar os aspectos positivos de seu temperamento para subjugar os negativos, produzindo assim o fruto do Espírito Santo. Amém? Que Deus nos abençoe, que cada um de nós possa estar aprofundando aí nas lições, se preparando, porque são boas, né? E é para o nosso crescimento. Eu retorno a palavra aí ao versículo, acho que pode ser lá o Gálatas 5:22, né? Vamos nos colocar de pé mais uma vez, irmãos. Vamos estar louvando ao Senhor. Vamos cantar graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Ele restaurou a nossa comunhão com Deus, nosso Pai. Glória seja a Deus, pois Ele é o Rei. Antes da criação e para sempre será. Oh, glória! Glória seja a Deus, pois Ele é o Rei. Pra sempre será. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Ele restaurou a nossa comunhão com Deus, nosso Pai. Glória seja a Deus, pois Ele é o Rei. Antes da criação e para sempre será. Oh, glória! Glória seja a Deus, pois Ele é o Rei. Ele é o Rei, para sempre será. Cantai ao Senhor um novo cântico. Cantai ao Senhor um novo cântico, porque o Senhor tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram vitória. O Senhor fez tão grande salvação. Justiça entre as nações. Celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor. Com grande alegria aos povos da terra. Com grande alegria aos povos da terra. Celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor. Com grande alegria aos povos da terra. Com grande alegria, povos da terra. Batei palmas, dá glória a Deus, com grandes brados. Ei, ei, Jesus é o nosso Rei. Jesus é o nosso Rei. Jesus é o nosso Rei. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Os irmãos podem assentar, nós vamos à apresentação das classes, começando com o maternal.
nó. Ela falava nó. Sobre nó, esse aqui é quem? Nó é. E o nosso versículo se encontra em primeiros. A lição que estudamos hoje tem como título Lá Vem os Bichos. E o nosso versículo se encontra em 1 Samuel 15, 22. É melhor obedecer a Deus. As crianças. A lição que estudamos hoje tem como título O Filho da Viúva. O nosso versículo É Deus que dá sustentos ao Senhor ama. Salmo 67, 2. No domingo que vem, a gente vai estudar a lição 2, aí vocês leem com seus filhos, 1 Reis 18, a partir do versículo 17, até o 46. Então, é 1 Reis 18, vai falar sobre o fogo caiu. Os juniores. Bom dia, irmãos. Nossa lição de hoje é os dois jardins. O jardim do Éden e o jardim Getsemane. O nosso versículo é: Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, 13. Bom dia, irmãos. A lição que estudamos hoje teve como título Jovens que fizeram a diferença. Nosso texto básico é 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois... Amém. Os adultos. A lição que estudamos hoje é temperamento colérico. E o texto vai ser Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Vamos ao momento dos dízimos e ofertas. De pé novamente, cantar bem animado, com palmas, celebrar com júbilo ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor. Eterna
vamos orar agora. Os irmãos podem sentar. Pelos dízimos e ofertas. E também pelos aniversariantes da semana. Essa semana foi aniversário de Luan, de Esté e de Helena. Tem mais algum outro irmão que aniversariou essa semana e que a gente não lembrou? Então, Esté e Helena vai vir à frente para receber a oração. Luan não veio. Vou pedir a tia Camila para vir à frente para orar, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas e também pela vida dos aniversariantes. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma vez estar falando contigo. Muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor concedeu a cada um aqui presente, meu Deus. Muito obrigado por esse 1 ano de vida a mais que o Senhor concedeu a Helena, a Esther, meu Pai. Muito obrigado pela vida delas. Elas são bênçãos para a nossa igreja, Senhor, para a família, Senhor. Nós louvamos a Ti pela vida delas e Te agradecemos, Senhor, e Te pedimos que o Senhor esteja sondando os corações delas, enchendo cada vez mais com o Teu Espírito Santo, meu Deus, para que elas continuem sendo bênção por onde quer que foram, meu Deus. Repreendemos em nome de Jesus toda seta do inimigo, toda influência externa que venha afastar elas da Tua presença, meu Deus, que elas possam crescer em estatura, em graça, Senhor, e possam ser bênção, falando o Teu Evangelho por onde quer que forem, meu Deus. Muito obrigado pela família, pela vida de Fabrício, de Suelen, de Anelisa, Senhor, esteja com eles também, supre todas as suas necessidades, ó, meu Deus. Muito obrigado também pela vida de Luan, de Raquel, do bebezinho agora que ela está esperando, pelo esposo dela, meu Deus, que haja salvação, Senhor, naquela vida, meu Deus, que ele possa reconhecer em Ti a salvação, ó, meu Pai. Muito obrigada por tudo, muito obrigada pelos dízimos, pelas ofertas. Esteja cada vez mais nos dando liberalidade para que possamos fazer a Tua obra, meu Deus, e o Teu querer em nossas vidas, ó, meu Pai. Muito obrigada por tudo, nos dê uma tarde na Tua presença, meu Deus, em nome de Jesus, é que eu te peço. Amém. Mais uma primavera completas hoje aqui. Feliz aniversário, irmã. Que as bênçãos do Senhor derramem sobre ti. Feliz aniversário, irmã. Que a sua vida seja um hino de amor. Que fale sempre ao mundo de Cristo Salvador. Que brilhe em ti a luz que emana de Jesus. Feliz aniversário, irmã. Viva Esther e Helena! Muito bom estarmos na casa do Senhor. Já estamos chegando ao final da nossa escola bíblica dominical, reforçando o tempo de qualidade que tiramos nos domingos pela manhã para estar aqui na presença do nosso Deus. Convidamos a todos para o culto de hoje às 19 horas e também para as programações de quinta-feira e para tirarmos esse tempo para todos os domingos de manhã estarmos aqui na casa do nosso Deus. Nós vamos nos nessa semana, além do culto da quinta-feira, que já é da nossa rotina, às 19h30, no sábado, dia 25, 8 horas da manhã, vai ter um bazar aqui na igreja. Aqueles irmãos que ainda não, que tem roupa, calçados, acessórios em bom estado de conservação, que pode também estar doando para esse bazar, pode estar passando até quarta-feira para as irmãs Camila, Priscila, para a organização. E todos que tiverem interesse de participar, vai ser sábado, dia 25, de 8 ao meio-dia, aqui na igreja mesmo, nessa entrada. Só esse aviso. Nós vamos encerrar com oração, e nessa oração eu quero agradecer, pedir à irmã Elsa que venha orar. Quarta-feira dessa semana, meio-dia, a minha família recebeu uma bênção que a gente estava esperando desde 2019. E não tem tamanho o agradecimento que nós temos a Deus por essa bênção que nós recebemos. Parece que Deus estava esperando dar um relógio meio-dia para eu receber a mensagem e o e-mail de confirmação. Não tem
sentimento maior do que a gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Deus é muito bom e o tempo de Deus é maravilhoso. O tempo que Ele age é diferente do calendário, do relógio, da lua, do sol, não sei nem explicar, mas o tempo de Deus ele é perfeito e tudo acontece na hora que Deus marcou. Nós fazemos, em 2019, nós fizemos esses planos. E só essa semana que a resposta chegou, e chegou assim, na hora certinha, do jeito que nós estávamos esperando. É uma oração de gratidão, irmãos, e após essa oração, tenham todos uma boa semana e tenham confiança de que o que Deus preparou para nós, ninguém toma. Não existe mal nenhum, seta nenhuma, que é alçada sobre a vida daquele que é blindado por Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós exaltamos o teu santo nome, reconhecendo a tua grandeza e a tua santidade. Agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade que tivemos de estarmos aqui nessa manhã, para aprendermos mais sobre a tua palavra, para nos conhecer melhor através do estudo que aqui foi direcionado, e clamamos ao Senhor a misericórdia sobre as nossas vidas, para que nós possamos realmente ser o sal da terra e a luz do mundo por onde quer que andarmos. Clamamos ao Senhor por essa igreja, que o Senhor esteja com as tuas mãos estendidas, abençoando-nos, ó Pai, para que nós possamos avançar, mesmo diante das dificuldades, reconhecendo que o Espírito Santo do Senhor é que é o nosso guia, que nos sustenta. Louvamos ao Senhor pelas bênçãos recebidas, louvamos ao Senhor pelo que o Senhor é, meu Pai. E te exaltamos e te agradecemos e clamamos a tua presença conosco na continuação deste dia. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.